Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. Bom, hoje falaremos sobre algo importante. A taxa Selic está subindo, isso não é surpresa para ninguém, e com expectativas de até mesmo superar os 15% nesse ano de 2025. Nesse cenário, onde seria melhor você investir? É isso que eu pretendo responder aqui no vídeo. A verdade é que uma simples subida na taxa Selic já é suficiente para causar vários impactos, diretos e indiretos, na nossa economia e nos nossos investimentos. Mas o que é a taxa Selic? A taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da economia. Ela é definida a cada 45 dias pelo Banco Central, ou seja, a cada 45 dias existe uma reunião que é feita, uma reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, entre o presidente do Banco Central e vários diretores, para decidir se a taxa Selic vai subir, se manter no mesmo patamar ou cair, e de quanto será essa variação caso ocorra. O principal motivador para a subida da taxa Selic é a inflação, ou a simples expectativa de uma subida da inflação, já que o Banco Central sempre tentará conter o descontrole inflacionário. No ano de 2024, nós vimos o dólar se valorizar contra o real mais de 20%. E como o dólar é a moeda de precificação de muitos itens essenciais e matérias-primas aqui no Brasil, isso gera uma consequência inflacionária naturalmente. E a fim de evitar isso, é natural que o Banco Central aumente a taxa de juros para atrair capital estrangeiro e reduzir a taxa de desvalorização da nossa moeda ou até mesmo fazê-la se valorizar. E já entrando no assunto de investimentos, um dos principais investimentos que se beneficiam dessa subida na taxa de juros são os investimentos de renda fixa, que eu deixarei para falar mais para o final do vídeo. Os títulos pós-fixados, que são aqueles atrelados ao CDI, se beneficiam diretamente do aumento na taxa Selic, enquanto os títulos pré-fixados e os títulos híbridos se beneficiam também, mas de forma indireta. Fora da renda fixa, o que nós temos nesse cenário é uma desvalorização dos ativos de risco, como ações, fundos imobiliários e criptoativos. Isso considerando muitos anos de montar uma carteira de investimentos com esses ativos. Afinal, se você, por exemplo, pretende comprar um celular de R$2.000 e ao chegar na loja descobre que esse mesmo celular está sendo vendido por R$1.500, a sua inclinação a comprar naturalmente aumenta. E o mesmo deveria ocorrer com os investimentos de renda variável. Se está descontado, você pode comprar mais barato. E para explicar essa relação entre taxa Selic e ativos de renda variável, tem um gráfico aqui que mostra o Ibovespa contra a taxa de juros. O Ibovespa, para você que não sabe, é um dos principais índices que nós temos aqui no mercado brasileiro, que nesse caso reflete a nossa bolsa de valores. É um índice composto das empresas mais líquidas da nossa bolsa. E aqui você consegue ver uma correlação que existe entre a taxa Selic e o Ibovespa. Nesse caso, é uma correlação contrária. Quando a taxa Selic está subindo, como você consegue ver aqui, naturalmente o Ibovespa, a bolsa de valores, os ativos de risco no geral, tendem a se desvalorizar, e quando existe uma queda de juros, cortes de juros, um ciclo de queda, naturalmente você tem a bolsa se valorizando. Então esse é um movimento bem perceptível aqui, né? Em alguns momentos você percebe mais, em outros menos, porque existem outros fatores que também influenciam. Mas aí você tem aqui uma queda na taxa de juros, uma subida na bolsa de valores, mesmo que esse daqui tenha sido um período de crise. E aí depois tivemos uma subida na taxa de juros, tivemos queda na bolsa de valores, tivemos queda na taxa de juros, subida na bolsa de valores e assim por diante, né? Aqui continuou queda de juros e aí mesmo com aquela crise que nós tivemos ali de 2020, né, início de 2020, nós tivemos uma subida muito forte da bolsa de valores, se recuperando da queda anterior. E aí depois, com a bolsa em alta, tivemos subida de juros e queda da bolsa. Nesse momento estamos com um pouquinho de queda de juros e uma pequena subida na bolsa de valores, né? Então essa daqui é uma relação que existe. Esse é um gráfico bem conhecido, ele mostra que até 2024, mas basicamente é assim que funciona. Se você tem subida de juros, você tem queda de ativos de risco, você tem queda dos ativos de bolsa de valores. E essa queda seria no preço dos ativos. Por que isso acontece? Na verdade, existem diversos fatores que influenciam isso. Não só um fator de custo-oportunidade, porque se a renda fixa está pagando mais, a minha inclinação enquanto investidor de colocar dinheiro na renda fixa tende a aumentar em relação a outros investimentos, né? Então, se eu tenho dinheiro em bolsa de valores está rendendo X% ao ano e a renda fixa está rendendo cada vez mais, a minha propensão em sair do investimento com risco e colocar no investimento sem risco vai aumentando, né? Então existe esse custo-oportunidade e existe também o simples custo do dinheiro no tempo. Quanto mais alta é a taxa de juros, maior é o desconto que existe no cálculo de precificação dos ativos de risco. Aí já entra um assunto um pouquinho mais complexo. Mas aí é basicamente isso. Existe esse ciclo entre taxa
Selic e Ibovespa, taxa Selic e ativos de risco. Então uma coisa que você precisa entender é que a economia é cíclica. Em alguns momentos a taxa Selic sobe e assim os ativos de risco se desvalorizam. E em outros momentos a taxa Selic cai e esses mesmos ativos se valorizam muito. Por isso eu digo que nós estamos vivendo uma das maiores oportunidades da década. E esse gráfico que você está vendo aí é a prova disso. Ele basicamente mostra a relação entre o preço das empresas da bolsa e o seu lucro, pelo menos do Ibovespa. E historicamente falando, o preço sobre lucro, ou o PL da bolsa, fica normalmente próximo de 11, com alguns momentos de euforia, subindo bem mais. E nesse momento esse indicador está abaixo, o que indica que as empresas estão com preços que não acompanharam o crescimento de lucros dessas mesmas empresas. Então, olhando aqui de uma forma um pouco mais detalhada esse gráfico, a gente consegue perceber algumas coisas aqui. Nós tivemos algumas grandes crises aí no período mais recente, né? De modo geral, eu poderia dizer duas. Tivemos aí a crise de 2008, onde antes da crise a bolsa acabou subindo muito, né? Então, nesse período aqui, nós tivemos uma subida muito forte da bolsa. E aí tivemos a crise, uma queda, tivemos aqui uma recuperação, depois uma queda novamente, ficou meio que de lado nesse período. Depois tivemos aqui de 2016 até 2019, né, uma alta muito forte também. Veio a crise, depois subiu novamente, depois caiu e aqui é onde nós estamos nesse momento. O que eu quero mostrar aqui é uma relação entre a bolsa de valores, né, a precificação da bolsa de valores mesmo, e o PL da bolsa, esse indicador, para você entender como que nós olhamos para esse gráfico. Então, beleza, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: aqui a gente consegue ver o indicador PL da bolsa e aqui a gente consegue ver a rentabilidade, né, basicamente o quanto que rendeu do período, a valorização da própria bolsa, né? Então a gente tem esse gráfico aqui. Vamos pegar aqui um período de 2008. Então 2008 teve essa alta aqui, né? Quem investiu, por exemplo, nesses períodos aqui onde o PL da bolsa estava mais baixo, acabou se beneficiando. Por quê? Porque nesse período aqui de 2006, até um pouco antes, na verdade, se você pega aqui até 2008, acabou se valorizando muito, né? Estava aqui na casa dos 35 mil, 40 mil pontos e chegou aí até mais de 70 mil pontos, né? Uma valorização de aproximadamente uns 70% mais ou menos, né? Algo próximo disso. E depois tivemos uma desvalorização, caiu para 35 mil pontos novamente, e aí tivemos aqui uma queda no PL da bolsa, né? Então é um indicador que se relaciona dessa forma. O preço cai, naturalmente se o lucro se mantém, essa relação de preço sobre lucro vai ficar com um número resultante menor, né? Aqui ficou com um número de mais ou menos uns 7. E aí tivemos aqui essa queda, depois uma alta. Então o que aconteceu aqui? Uma queda, depois uma alta, né? Então quem investiu aqui com esse PL mais baixo acabou se beneficiando, né? Colheu excelentes rentabilidades até esse período aqui, né? Saiu de 35 mil para 60 mil. Nesse caso aqui, saindo de 35, por exemplo, foi uma valorização de 100%, né? Então foi uma valorização de 100%. Quem pegou aqui em 40 foi um pouco menos, 45 um pouco menos e assim por diante. Aqui, quem pegou em 35 mil, por exemplo, subiu novamente aqui, foi 100% de valorização, praticamente, né? Quase uns 70 mil pontos. E aí depois a bolsa ficou meio que de lado aqui, né? Meio que em queda até meados de 2016. E aqui o que a gente consegue ver é que depois dessa alta ela até chegou a ficar mais barata em alguns momentos, né? Mas não ofereceu grandes oportunidades assim, né? As pessoas só vieram a ter uma grande oportunidade novamente aqui no final da crise em 2016. Novamente, o PL da bolsa não é influenciado totalmente pelo preço, né? Mas sim também sobre o lucro das empresas, né? É influenciado pelo lucro das empresas também. Então é preço sobre lucro. E aí tivemos aqui em 2015 para 2016 um ponto de entrada, digamos assim, e foi bem nesse ponto aqui, né? Estava muito barato. O PL da bolsa caiu bastante nesse período e ofereceu uma grande oportunidade de valorização até aqui meados de 2019, né? Então a gente consegue ver aqui que foi de 2016, 40 mil pontos aproximadamente, até o patamar aqui de mais de 100 mil pontos, né? A gente está falando de uns 150% de valorização, algo próximo disso. Não cheguei a fazer a conta. Tivemos uma queda e uma alta novamente. E aqui tivemos uma queda e uma alta novamente. Depois tivemos uma queda aqui bem em 2021, bem no início de 2021. Então veio aqui, início de 2021, tivemos uma queda, mas não foi uma queda tão significativa assim, e a bolsa está de lado até então. Nesse período, o que aconteceu foi que as empresas se tornaram mais lucrativas, o preço não acompanhou e a bolsa continua com o PL extremamente descontado nesse momento. Então essa é a relação que nós temos aqui desse indicador. E esse cenário de bolsa descontada vai mudar no momento em que a taxa Selic tiver uma expectativa de queda. Por isso eu simplesmente parei nesse momento de fazer aportes na renda fixa, isso já tem vários meses, mas eu ainda continuo com uma posição relevante do meu patrimônio na renda fixa. Agora, o ativo que eu mais tenho investido a
classe de ativos que eu mais tenho investido recentemente são criptoativos, aproveitando, no caso, essa recente correção que nós tivemos no mercado. E aproveitando o assunto, eu não poderia deixar de falar da campanha que uma das maiores plataformas de ativos digitais do mundo está fazendo nesse momento. Imagine só você ter um Bitcoin inteiro, um Bitcoin. Hoje isso dá mais ou menos uns 500 mil reais, que você pode ganhar nessa campanha do mercado Bitcoin. Particularmente, eu já invisto em criptomoedas e ativos digitais há pelo menos uns 4 anos. E eu mesmo ainda não tenho um Bitcoin inteiro. Mas só no ano passado o Bitcoin se valorizou mais de 180%. O mercado Bitcoin é quem está com essa campanha e hoje ele tem mais de 4 milhões de clientes, além de ser regulado pelo Banco Central, CVM e Anbima. Para participar da campanha, basta você depositar e negociar na plataforma do mercado Bitcoin e a cada R$200 em transações você recebe um cupom. Quanto mais cupons você tiver, mais chances você tem de ganhar. Essa campanha é válida até dia 17 de abril e quanto antes você abrir a conta, mais chances você tem de receber esse prêmio. Inclusive, qualquer pessoa pode participar, até mesmo quem já tem conta no mercado Bitcoin. E eu recomendo que antes de participar dessa campanha, você leia atentamente o regulamento. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você abrir a sua conta, caso seja do seu interesse, e aqui na tela, em algum lugar, está aparecendo um QR Code. Mas voltando ao assunto, existe hoje no mercado muitas oportunidades, basta você saber aproveitá-las, seja em fundos imobiliários, seja em ações ou até mesmo em criptomoedas. E como eu sei que o público aqui do canal são pessoas que, em sua maioria, investem a maior parte do patrimônio em renda fixa, bom, vamos agora falar dessas oportunidades que nós temos nesse mercado de renda fixa. Foi falado no último vídeo de algumas alterações em rentabilidades que já existiam há algum tempo. Nós tivemos o Recarga Pay mudando as regras da sua rentabilidade de carteira, que antes rendia 110% do CDI isento de impostos, o que era bem interessante para falar a verdade, mesmo que fosse um pouquinho mais arriscado do que um simples CDB. E a mudança foi que agora simplesmente existe a cobrança do imposto de renda de 22,5% sobre os rendimentos, e isso simplesmente inviabiliza essa aplicação como investimento. Outra mudança, coincidentemente no mesmo dia, foi a redução da rentabilidade do CDB de liquidez diária do Banco Sofisa Direto de 110% do CDI para 105% do CDI. Ele que era até então o melhor CDB de liquidez diária para reserva de emergência, agora já não é tão interessante assim. E foi uma mudança sem nenhum aviso prévio, né? Simplesmente mudaram e é isso aí. E outra instituição que também fez uma mudança, mas isso foi na virada do ano, e eles inclusive comunicaram com bastante antecedência, que foi bem legal, foi o Banco da Ecoval, que encerrou o CDB de liquidez diária de 110% do CDI e passou agora para uma rentabilidade de 107% do CDI. O que não foi uma queda muito grande, mas ainda assim foi uma alteração na rentabilidade. Se você quiser entender em mais detalhes essas mudanças, assista o vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Mas o ponto é que essas mudanças de rentabilidade são comuns, tanto em períodos de subida de juros, onde vemos rentabilidades pós-fixadas diminuindo, quanto em períodos de queda de juros, onde vemos rentabilidades pós-fixadas aumentando. E como que você se beneficia desse cenário de juros subindo? Se você, por exemplo, já investiu no CDB e depois eles reduzem a taxa de rentabilidade, o investimento que você fez simplesmente mantém a taxa anterior, a taxa contratada. Então a recomendação é que para quem tem taxas boas de títulos pós-fixados travadas, mantenha dessa forma, não resgate esse título. Mas para os novos aportes vai valer a nova taxa. Já os títulos pré-fixados, nesse momento eu tomaria um pouco de cuidado, porque eles naturalmente são mais arriscados, porque você pré-fixa uma taxa de rentabilidade. Ou seja, se as taxas futuras subirem, você vai ter uma taxa inferior às novas, e isso é muito ruim. E os títulos ligados ao IPCA, que são aqueles ligados à inflação, são interessantes, mas nesse momento eu ainda ficaria mais nos títulos pós-fixados devido ao movimento de subida de juros que ainda está acontecendo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Onde você está investindo nesse momento? No que você está investindo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo se você gostou, se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos.